Preste atenção que o Papa Leão publicou uma mensagem aparentemente favorável à campanha da fraternidade, e aí a gente se pergunta, será que o Papa Leão é da teologia da libertação? Ou então será que a campanha da fraternidade é algo agradável a Deus, que ajuda de fato, e quem está contrário à campanha da fraternidade, este sim é um rebelde, contrário à Igreja Católica, esse deve ser combatido e a campanha da fraternidade deve ser ouvida, deve ser seguida? Será que é isso? Como é que funcionam essas coisas? Então peço que você preste bastante atenção, este assunto é muito importante e eu peço a Jesus que no final deste vídeo você compreenda um pouco mais daquilo que eu vou explicar. Primeiro eu quero falar com você sobre como funciona o mundo e a Igreja Católica, porque muitas pessoas parecem que não pensam nisso. A Igreja Católica é muito grande, o mundo é muito grande e o Papa é apenas um homem, apenas uma pessoa. Ele não governa a Igreja Católica sozinho. Não dá para ele conhecer todas as coisas, saber tudo que acontece pelo mundo inteiro. Como é que ele fica sabendo das coisas que acontecem nas dioceses, nos países, nas paróquias por aí? A partir daquilo que os cardeais, que são os seus auxiliares, contam para ele. A partir daquilo que os bispos, que são os governantes das dioceses, fazem chegar até ele. E aí, quem é que conta para o Papa Leão, ou seja, o Papa que for, como é a campanha da fraternidade? Ele vem aqui no Brasil investigar por si mesmo o que acontece de fato na campanha da fraternidade? Claro que não. Ele tem N, diversos, muitos compromissos, assuntos, às vezes até muito mais graves que a própria campanha da fraternidade, muito mais urgentes que a campanha da fraternidade. Eu e você não fazemos ideia, meu irmão, minha irmã, das coisas gravíssimas que acontecem ao redor do mundo e urgentes. Coisas que, se ele não tiver aquela atitude imediata, acabam explodindo. Por isso que o Papa precisa desses auxiliares, uma vez que ele é uma pessoa apenas um homem só. E aí, o que é que os cardeais do Brasil contam para o Papa Leão? Que a campanha da fraternidade é uma coisa maravilhosa, que ajuda, que trabalha pelo evangelho, que abre o coração, que age com amor. Você acha mesmo, meu irmão, minha irmã, que os cardeais do Brasil, os bispos do Brasil, vão chegar para o Papa Leão e dizer: não, santidade, a campanha da fraternidade é uma campanha política que busca interesses próprios da teologia da libertação, que afasta as pessoas do verdadeiro propósito da quaresma, que esvazia a fé dos fiéis, impregnada do marxismo, comunismo. Você acha mesmo que os cardeais vão dizer isso para o Papa? Claro que não. E aí junta uma coisa com a outra, um acúmulo sem fim de obrigações e obrigações sobre um homem apenas, e aquilo que falam para ele, falam de pessoas aparentemente confiáveis, e aí ele toma aquilo como verdade e acha que a campanha da fraternidade é a melhor coisa do mundo. Por isso, nós vemos aqui na mensagem que ele publicou palavras que são visivelmente contrárias àquilo que acontece de fato na campanha da fraternidade. Olha só, eu vou colocar para você, vá ouvindo, vá lendo e busque enxergar se isso aqui que eu vou ler com você, se isso aqui que o Papa Leão escreveu, se isso aqui se parece de alguma forma com aquilo que de fato acontece na campanha da fraternidade. Olha só, você próprio vai tirar as suas conclusões. Diz assim: o Papa Leão enviou à Igreja Católica no Brasil uma mensagem com data de 11 de fevereiro de 2026. Diz assim: queridos irmãos e irmãs do Brasil, chegamos à época solene que nos lembra o dever de nos aplicarmos à prece, ou seja, à oração, e ao jejum mais do que qualquer outro tempo do ano, iluminando nossas almas e disciplinando nossos corpos. Assim escreveu Santo Agostinho em um de seus sermões sobre o tempo litúrgico que estamos para iniciar, durante o qual recebemos um especial chamado de Deus a uma autêntica conversão, direcionando toda a nossa vida para Ele, ao seguirmos por meio do jejum e a penitência os passos de nosso Senhor, que se retirou no deserto por 40 dias. Então, aqui já nesse primeiro parágrafo, você já identifica que, pela perspectiva do Papa Leão, a campanha da fraternidade é aquela coisa maravilhosa, que nós de fato sabemos que não é.
alguma coisa na campanha da fraternidade traz isso aqui que eu li para você: intensa oração, jejum, penitência. Olha as palavras, ele um especial chamado de Deus a uma autêntica conversão, ou seja, o rompimento com o pecado, a mudança de vida, redirecionando toda a nossa vida para Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o centro da teologia da libertação? Jesus é o centro ou é o pobre? Jesus é o centro da campanha da fraternidade ou é transformar a igreja nessa organização não governamental, nessa ONG, que vai buscar mais o social, mais o material do que as coisas eternas? Tire as suas próprias conclusões. Isso aqui reflete o que o Papa escreveu? Reflete a realidade da campanha da fraternidade? Claro que não. E aí continua o Papa Leão: neste tempo de intensa oração, campanha da fraternidade, né, nos direciona para essa intensa oração. Somos igualmente convidados a praticar com renovado empenho a virtude da caridade com os mais pobres e necessitados, com os quais o próprio Cristo se identifica. O Espírito Santo, autor da nossa santificação, nos conduza ao longo deste caminho. E aí continua falando agora sim sobre os pobres, dizendo o seguinte: com o intuito de animar o povo fiel em cada itinerário quaresmal. A campanha da fraternidade traz isso, não é? Essa animação do povo fiel. Há mais de 60 anos que a igreja no Brasil realiza a campanha da fraternidade, momento em que, como comunidade de fé, dirige a sua ação pastoral e caritativa aos pobres, etc, etc. Eu não vou continuar lendo com você aqui, você pode ler aí no site do Vaticano, está lá a mensagem publicada e acessível para todos. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é isso: o Papa não tem a visão real do que é de fato a campanha da fraternidade. Não porque ele seja uma pessoa negligente, não porque ele seja uma má pessoa, não porque ele seja um administrador ruim, claro que não. É porque ele é apenas uma pessoa. E tem os cardeais, e precisa confiar nos cardeais, nas informações que chegam até ele através dos cardeais, e claro que os cardeais, que na verdade são bispos, não é? Da CNBB, da campanha da fraternidade, não vão falar mal de si mesmos. Não vão denegrir aquilo que eles próprios estão à frente. Vão falar que é a melhor coisa do mundo. E de fato, meu irmão, e aqui vem um ponto-chave, eu peço que você preste muita atenção. Se a campanha da fraternidade se propusesse a fazer de fato aquilo que ela tem como slogan em todos os anos, aquilo que de fato ela prega como textos do Evangelho, se ela fosse de fato fiel, seria coisa maravilhosa. Eu, Flávio, seria o primeiro a defender, a divulgar e a incentivar. Vamos todos à campanha da fraternidade, porque Jesus nos fala da caridade, porque Jesus nos fala do ajudar o próximo, Jesus nos fala do desapego, mas Jesus tem que ser o primeiro. Aqui está o erro. Aqui está o erro gritante. Por isso que eu falo que não é coincidência. Preste atenção, as atitudes da teologia da libertação, as estratégias da teologia da libertação não são coincidência, não são aleatórias, não são ao acaso. São planejadas. Planejadas por quem? Por Satanás, que quer fazer o quê? Tirar Cristo do centro. Porque Cristo que nos salva, não existe salvação fora de Jesus. E todas as nossas atitudes, todas as nossas práticas têm que partir em primeiro lugar pelo amor que temos a Jesus. Então, se você quer consertar o mundo, tem que amar Jesus. Primeiro ponto é amar Jesus, conhecer Jesus, pregar Jesus. Jesus é o centro. Tem que partir de Jesus. Todo o resto deriva dele. Se você for para as outras coisas em primeiro lugar, não dá certo. Porque você nem vai conseguir produzir fruto que valha, e ao mesmo tempo vai perder a salvação, porque não é o pobre que salva, não é o pão material que salva,
não é a moradia que salva, essa moradia que passa. Quem salva é Jesus. E aí eu quero provar para você, se você é cristão, se você é católico, você tem que crer naquilo que está na palavra de Deus, obviamente, não é? Então eu quero provar para você não achar que são coisas da minha cabeça. Pega aí na sua casa João, o Evangelho segundo São João, capítulo 21, a partir do versículo 14. A aparição de Jesus ressuscitado para os seus discípulos. 7 dos seus discípulos. Não vou ler desde o início. Se você quiser ler desde o início, pode começar aí no versículo 1. Aparição na Galileia. Mas eu quero ler com você a partir do versículo 14, para não estender muito aqui o nosso vídeo. Diz assim: esta era já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Então tenho certeza absoluta que você já conhecia essa perícope, já conhecia este trecho do Evangelho, que Jesus pergunta a São Pedro do seu amor por ele. Mas o que poucas pessoas sabem, talvez você não saiba disso, é que aqui no Evangelho segundo São João, em todo o Evangelho, não há aquela instituição da parte de Jesus sobre São Pedro, a pedra, a rocha, não há a instituição de Pedro como Papa. Da forma que está em Mateus 16, 18. Em Mateus 16, 18, o que é que Jesus diz? Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E continua, né? As chaves, eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares à terra, e por aí vai. Lá em Mateus, é nesse momento que Jesus investe São Pedro de autoridade e coloca São Pedro como líder. Coloca com São Pedro como, olha aqui, pastor para apacentar os cordeiros. Coloca São Pedro como papa. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Lá em Mateus 16, 18. No Evangelho de São João não tem essa parte. Então, para São João, é nesse momento que Jesus confia a São Pedro a missão de pastorear a igreja, ser líder, ser pontífice da Igreja Católica, de ser o primeiro Papa. E para isso, olha só a pergunta, não são palavras minhas. Está no Evangelho, versículo 15. Simão, filho de João, amas-me? E aqui tem duas considerações muito importantes. Amas-me mais do que estes? Sim. Jesus respondeu: apacenta os meus cordeiros. Então, a pergunta, a questão primária para você servir a Deus, para você ser agradável a Deus, é isso. Em primeiro lugar, amar Jesus. Jesus não perguntou para Simão. Jesus estava confiando no seu povo. A Igreja Católica, o povo eleito, os seus filhos. Ele estava confiando a São Pedro, uma vez que ele já ia para o céu. Aqui ele já tinha morrido e ressuscitado, ele ia ascender ao céu. Então, antes de ir para o céu e para confiar em São Pedro, ele pergunta o quê? Tu me amas? Ele não deveria ter perguntado: Pedro, eu vou confiar essas pessoas a você. Você ama essas pessoas? Não foi isso que ele perguntou. Você me ama, eu. Olha para mim, sou eu aqui, ó. O centro sou eu. E pergunta por 3 vezes: me amas? Porque se eu não tiver amor em primeiro lugar por Jesus, se Jesus não for o centro, eu não consigo produzir frutos que valham. Não consigo apacentar os cordeiros corretamente.
Eu vou apacentar segundo as minhas opiniões, segundo os meus gostos, segundo aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que é o mais importante, e não é essa a missão dos pastores de Cristo. Se eu quero ser, e aí o bispo, o papa, o padre, se eu quero ser servo de Cristo, eu tenho que seguir como Cristo determina. Por isso que, em primeiro lugar, eu tenho que amar a Cristo e ensinar os meus filhos, meus cordeiros, a amar a Cristo em primeiro lugar. E esse é o erro da campanha da fraternidade e da teologia da libertação. A teologia da libertação coloca o pobre. É o pobre em primeiro lugar, tem que amar o pobre. Se fosse assim, Jesus teria dito: Pedro, vem cá, você ama as ovelhas? Então a paixão das ovelhas. Não foi isso. E pergunta, não apenas se ama Jesus, tu me amas. Tu me amas mais do que estes? Tu me amas mais do que estes? Se não for assim, você não produzirá fruto que valha. Este é o erro da teologia da libertação. Tirar Jesus do centro e querer fazer o bem pelo bem. Fazer doação pela doação. Ajudar o pobre simplesmente por ajudar. E aí também eu quero ler com você outra passagem que com certeza você conhece, que é a que está lá em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios 13, a partir do versículo 1, você conhece com certeza, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. E aqui vem o versículo 3, que é o que eu chamo a sua atenção. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres. Leia aí na sua casa. Não são palavras minhas. Pega aí na sua casa. Leia a Bíblia na sua casa. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, se não tiver caridade, de nada valeria. De nada valeria. Então não adianta doar por doar. E aqui, preste atenção. Caridade não é a mesma coisa que filantropia humanista. Filantropia, que é este ajudar por ajudar, não só os cristãos fazem. Os espíritas são grandes filantropos. Os ateus, quantos ricos, bilionários ateus que não acreditam em Deus, doam, fazem doações. E outras tantas, instituições nós temos aí que doam, fazem filantropia. Isso não é caridade. Não produz fruto que valha. Ou então você rasga a sua Bíblia e põe fogo nela. Já deixou de ser cristão, que eu estou lendo para você que é a palavra de Deus. E o que é caridade? É ajudar sem roubar aquilo que é o mais importante. Porque imagine só, eu vou para sua casa, deixa eu te dar um exemplo. Ô Flávio, aqui em casa está uma sujeira total. Nossa, semana toda eu não consegui fazer a faxina, eu estou tão cansado. Vem me ajudar aqui, Flávio, para fazer a faxina. Eu vou te ajudar. E aí eu vou para sua casa com aquele sorriso mais cínico no rosto, mais hipócrita no rosto. E eu te ajudo ali a fazer a faxina. Aí eu estou fazendo a faxina, opa, tem um colar de ouro aqui, ó. Pega o colar de ouro e enfia no bolso. Estou fazendo a faxina, opa, achei R$ 50 aqui embaixo do sofá, puf, põe no bolso. Isso é dizer que eu te amo? Eu estou te ajudando de fato? Eu estou te roubando? E é isso que a teologia da libertação faz. Te dá um pão material que enche a barriga, mas te rouba o reino dos céus, porque esvazia a sua fé e não te faz olhar para aquilo que de fato tem valor. É agora, é este mundo, é o materialismo, é isso, é aquilo. Eu tenho que ajudar também nas questões materiais, mas sempre lembrando que em primeiro lugar vem o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não só de pão vive o homem. Nos fala o Senhor Jesus, de maneira especial, acabei de citar Mateus capítulo 6.
E aqui um exemplo concreto para você entender ainda melhor o que é que isso significa. Aquela associação comunidade, Aliança de Misericórdia. Você com certeza já ouviu falar da Aliança de Misericórdia, fundada pelo padre João Henrique, que faz um trabalho espetacular, e não apenas no Brasil, que leva sim o pão material, que leva sim as questões da necessidade imediata, primária da pessoa, mas sem nunca se esquecer de pregar o Evangelho, sem nunca se esquecer de pregar Jesus em primeiro lugar. E é isso que as pessoas desejam, é isso que sacia a fome verdadeira das pessoas. Inclusive, vou postar para você aqui agora, para você entender ainda mais. Olha que maravilha, olha que vídeo belíssimo vou postar para você. Um trechinho da entrevista do Padre João Henrique, fundador da Aliança de Misericórdia, no Santo Flow Podcast. Recortei aqui para você um trecho, vou colocar para você. Preste atenção, testemunho do próprio Padre João a respeito de qual é a verdadeira fome que as pessoas têm, a fome de Deus. Preste atenção. Ele não está nas coisas materiais, está na fome e na sede de Deus. Uma vez em Moçambique levamos pão e refrigerante para as crianças de rua, eram 30 crianças de rua, não quiseram comer e passam fome. Porque quando viram que tinha um padre, disseram, nunca um padre nos visitou. Padre, ore para nós. Então orei para eles meia hora e depois falei, agora vamos comer. Padre, mais meia hora. Depois de 2 horas comeram e caíram no repouso do Espírito, que nunca tinham visto um padre nem nunca entrado numa igreja. Deus é a maior exigência do coração do homem. E se existe uma fome material, é porque existe uma fome de amor. E se existe fome de amor, porque tem fome de Deus. Fome e sede de Deus, do Deus vivo. Então nós temos que anunciar esse Deus vivo e explicar que a miséria não está nas coisas materiais, está na fome e na sede de Deus. Isso perde o sentido da vida. Então, meu irmão, você quer consertar o mundo? Pregue Jesus. Você quer que as pessoas se ajudem umas às outras? Pregue Jesus. Jesus tem que vir em primeiro lugar. É a partir do amor por Jesus que eu produzo frutos que valham. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver caridade, se eu não tiver amor, de nada valeria. Não vale a filantropia humanista. É a caridade, que ajuda sim para esta vida, mas direciona para o céu. Como fez aí o testemunho do Padre João Henrique, da Aliança de Misericórdia. E eu posso dar também o meu testemunho, para você fazer essa comparação do erro e do acerto. Meu filho nasceu dia 23 de janeiro deste ano de 2026. Meu filho caçula. No dia 25, 2 dias depois, no domingo, eu me lembro muito bem. Saí pela manhã, fui até um trailer para comer um pastel e um morador de rua veio conversar comigo. Ô moço, lá de longe, ressabiado, envergonhado, você pode me pagar um pastel? A teologia da libertação faz o quê? Come o pastel e vai embora. Come o pastel, encheu a barriga de pão, tá legal? Então some daqui, segue a sua vida. Amanhã, se você quiser, eu venho aqui de novo e vou ajudar você a pedir para as outras pessoas. Vamos fazer aqui uma faixa e vamos fazer ali, um obstáculo. Vamos parar o trânsito. Vamos fazer uma manifestação para arrecadar mais pastéis, para você e para os outros moradores de rua, e encher uma barriga de pão e vão embora. E fim de papo, e acabou, e parou por aí. E não é isso que nós temos que fazer. Fiz com ele, vem para cá. Senta aqui do meu lado. Qual o sabor de pastel que você quer? Primeiro vamos resolver a sua fome. Eu quero um pastel de pizza. Pede, você quer tomar alguma coisa? Quero. Pede um refrigerante, vamos esperar ficar pronto. Aí eu perguntei para ele, qual o seu nome? De onde você vem? Se chama Davi, da cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais. Inclusive, peço a você que reze pelo Davi, na cidade de Varginha, morador de rua. Por que é que você está aqui? E aí começamos a conversar sobre a mãe dele, sobre as feridas e sobre os traumas, se ele acredita em Deus ou não. Falei com ele de Jesus, falei com ele sobre o céu, sobre a vida, que a nossa realidade não é aqui. Por mais que eu sofra, se eu tiver uma vida reta, se eu buscar Deus, se eu buscar a conversão, eu vou ter a glória lá na outra vida.
Falei para ele, muda de vida. Ele disse, inclusive, que a mãe dele está esperando ele em casa. Então eu falei, vai embora para casa. Seu lugar não é aqui. Por mais que você tenha algo que te faça desistir, desiludir da vida, Jesus te ama. Jesus morreu por você, ele quer te dar uma vida nova. Vai para casa. E tivemos uma conversa agradável, alimentei o corpo, mas também o espírito. Isso que nós temos que fazer, porque eu amo diretamente em primeiro lugar o Davi? Não. Nunca tinha visto ele na minha vida. Conhecia pela primeira vez. Nem sei se um dia eu vou vê-lo novamente. Mas por que eu fiz isso? Porque eu amo Jesus. Porque o centro da minha vida é Jesus. Porque Jesus é em primeiro lugar. Porque me ensinaram a amar a Jesus. Porque me ensinaram a colocar a minha confiança em Jesus. E é isso que me chateia. É isso que me deixa irritado. Que essa praga maligna da teologia da libertação quer tirar Jesus do centro e colocar o bendito pobre. Deus nos livre disso. Então, preste atenção para você não se confundir, para você não ser enganado por essa aparência de bondade. Ah, as intenções são tão boas, vamos ajudar o pobre. E, na verdade, estão roubando. Dão o pão material, naquele exemplo que eu dei, da pessoa que vai ajudar a limpar a casa, mas está roubando ali tudo que acha. Dão o pão material para o pobre, mas roubam dele a fé, roubam dele a salvação, roubam dele a vida eterna. Agora me conta aqui, por favor, nos comentários. Você conseguiu entender? De verdade, conta para mim se conseguiu entender um pouco mais do que é que eu te expliquei, das diferenças da teologia de Deus, da teologia católica verdadeira e dessa falsa teologia, essa teologia da libertação que quer enganar as pessoas. Você conseguiu entender sim ou não? Conte para mim nos comentários. E, por favor, deixe seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. Nós estamos aí no meio da Quaresma, campanha da fraternidade, e etc, tantas coisas. Papa Leão, me disse, ponto falatório, quanta confusão. Nós precisamos alertar nossos irmãos, instruir nossos irmãos. Esse assunto é muito sério, muito importante. Para isso eu conto com você. Deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. Compartilhe este vídeo porque eu tenho certeza que Deus vai usar de você para alertar os nossos irmãos. Muito obrigado. Beijo e até a próxima. Fique com Deus.